Quando eu era bem pequeno, havia um parque de diversões perto de casa que fazia um evento anual chamado Terra da Abóbora. O evento acontecia no sábado antes do Halloween e as crianças ganhavam doces entre um brinquedo e outro, além de que havia abóboras espalhadas pelo parque que as famílias podiam pegar e levar para casa. Eu sempre ficava ansioso por esse dia. Em um ano específico, quando eu tinha 7 anos, nós fomos ao parque logo depois do meu jogo de futebol. O parque também incentivava as crianças a irem fantasiadas. E claro, eu fui com minha fantasia de pânico, bem clichê. Meus pais levaram meus 2 irmãos e eu, e quando chegamos lá, eles logo começaram a implorar para irmos no trem fantasma e depois nas montanhas russas. Queriam ir nos brinquedos mais emocionantes logo de cara. Minha mãe entrou com meus 2 irmãos em um dos carrinhos do trem fantasma, porque só cabiam 4 pessoas por vez. Então meu pai ficou comigo na fila. Mas de repente comecei a ficar aquele friozinho na barriga e senti vontade de ir ao banheiro. Saímos da fila e meu pai me levou até o banheiro. Ele também entrou, mas eu acabei primeiro, então fiquei esperando do lado de fora. Esperei por um bom tempo e comecei a ficar confuso. Quando voltei para o banheiro para ver se ele estava lá, não havia ninguém. Foi aí que comecei a entrar em pânico. Eu estava sozinho no meio de uma multidão imensa e, aos 7 anos, ficar perdido já era algo que me apavorava. Depois de um tempo, um homem se aproximou de mim e perguntou onde estavam meus pais. Eu disse que não conseguia encontrar meu pai e pedi ajuda. Ele segurou minha mão com força e disse: "Vamos encontrar ele." Lembro que ele pegou aquele celular antigo, tipo um Nokia tijolão, e começou a falar com alguém. A única coisa que lembro bem dele dizendo foi: "Ah, estou com ele agora", enquanto olhava para mim e sorria. Depois, ele desligou e disse que era o meu pai no telefone e que ele estava esperando no estacionamento. Continuamos andando, mas mesmo com 7 anos, eu não era bobo. Sabia que meu pai não tinha celular. Como aquele homem poderia saber quem eu era, ainda mais com a máscara do pânico cobrindo meu rosto? Quando estávamos quase chegando na saída do parque, avistei uma funcionária e comecei a gritar: "Moça, moça, me ajuda!" Até que ela me ouviu. Eu disse a ela que não conhecia aquele homem e que precisava de ajuda. O homem tentou se defender dizendo que conhecia meu pai e que estava tentando me levar até ele. Mas a funcionária ficou do meu lado e me pediu para ficar perto dela enquanto usava o alto-falante para chamar meus pais. O homem não esperou nem mais um segundo. Saiu rapidamente em direção ao estacionamento. A funcionária então anunciou no sistema de som do parque que havia um menino vestido de pânico perdido e disse meu nome. Depois de um tempo, meu pai veio correndo, acenando e visivelmente nervoso. A funcionária contou a ele sobre o homem estranho e a possível tentativa de sequestro. Meu pai perdeu o controle de tanto nervosismo. Quando minha mãe chegou, estava igualmente furiosa. Meus pais pediram para ver as imagens das câmeras de segurança, mas, para nossa surpresa, o parque não tinha câmeras de vigilância, segundo o gerente. Mesmo assim, meus pais agradeceram à funcionária por ter me tirado das mãos daquele homem e tentamos seguir com o dia de forma normal. Na época eu era muito novo para entender o quão grave era a situação da qual havia escapado. Hoje, ao relembrar, a sensação é bem mais assustadora e enjoada. Quando minha mãe e meu padrasto foram para a lua de mel, eles não confiaram em me deixar sozinho em casa por uma semana. Então, me mandaram para a fazenda do meu tio Ronaldo. Ele mora com minha tia Suzana e meu primo Roninho. Eles tinham um quarto de hóspedes no andar de cima onde eu fiquei. Era uma casa de fazenda antiga, toda de madeira, mas grande e aconchegante. Do quarto, dava para ver a plantação e os vários espantalhos que meu tio espalhava pelos campos. Isso aconteceu em meados de outubro, alguns anos atrás, e o meu tio estava no meio da colheita de milho naquela época. Ele pediu ajuda de mim e do Roninho. Curiosamente, o trabalho não era chato como eu pensava que seria. Até gostei de fazer. Ele não estava usando o trator para colher. Estávamos colhendo milho manualmente. Eu tinha uma espécie de cesto com rodinhas para ir enchendo. Durante o trabalho, fiquei admirando os 3 espantalhos. Parecia que meu tio tinha se dedicado bastante a eles. Usavam calças de moletom, camisas de flanela diferentes e chapéus de palha cobrindo as cabeças. Quando terminamos de colher o milho,
Perguntei ao meu tio quanto tempo levava para fazer aqueles espantalhos. Ele disse que demorava umas poucas horas e que eles realmente ajudavam a espantar os corvos. Naquela noite, depois do jantar, eu joguei videogame e fumei um baseado com roninho por um tempo. Mais tarde, fui para o quarto de hóspedes mexer no meu laptop. De repente, uma pedra ou algo parecido bateu na janela. Isso me assustou, porque era óbvio que foi de propósito. Não quis olhar pela janela para ver o que era, apenas fechei a tela do laptop para deixar o quarto totalmente escuro. Cruzei os dedos para que não acontecesse de novo, mas quando uma segunda pedra bateu na janela, senti meu coração cair no estômago. O quarto estava no escuro total, então esperei um minuto antes de levantar e espiar pela janela. A lua estava cheia, e uma das luzes do lado de fora iluminava parte dos milharais e um dos espantalhos. Continuei olhando ao redor, mas no canto do olho vi algo se mexer. Quando olhei de novo para o espantalho, um dos braços dele estava acenando para mim. Não, eu devia estar alucinando. O aceno parou e o braço voltou para o lugar. Fechei a cortina na hora e quase vomitei. Corri para o quarto do Roninho e abri a porta, mas ele já estava dormindo profundamente. Fechei a porta e fui procurar minha tia e meu tio no andar de baixo, mas todas as luzes estavam apagadas. Fui até o quarto deles e ambos estavam dormindo. Voltei para o meu quarto e levantei a cortina só o suficiente para espiar. Agora, a luz de fora estava apagada, mas com a luz da lua, consegui ver que o espantalho ainda estava pendurado no poste. Fiquei olhando pela janela por mais de um minuto, esperando que ele se mexesse de novo. Mas, quanto mais tempo passava, mais percebia que devia estar mais chapado do que eu pensava. Finalmente, baixei a cortina e fui para a cama. Na manhã seguinte, desci para encontrar minha tia Susana fazendo panquecas para todos. Meu tio já estava lá fora trabalhando, e Susana chamou o Roninho para descer antes que as panquecas acabassem. Foi aí que meu tio entrou na casa furioso, perguntando: "Onde estão os espantalhos, caramba?" Meu coração disparou. Nós três fomos lá fora e meu tio nos mostrou que os 3 espantalhos tinham sumido de seus lugares. Foi então que contei sobre o que vi na noite anterior, que no começo achei que tinha imaginado, mas que agora fazia sentido. A terrível realização me atingiu. Alguém de fato tinha jogado pedras na minha janela, tinha me visto espiando e estava se passando por espantalho naquela noite enquanto todos dormíamos. Mais tarde, por volta de 1 ou 2 da manhã, a campainha tocou repetidamente. Ouvi meu tio e Roninho gritando no corredor e descendo as escadas. Eu os segui. Quando abriram a porta da frente, os 3 espantalhos estavam lá encostados no alpendre, todos com manchas de tinta vermelha, imitando sangue. Meu tio ligou para a polícia e acendeu todas as luzes externas da propriedade. A polícia, assim como meu tio, disse que provavelmente era só uma brincadeira idiota de Halloween feita por algum grupo de moleques imaturos. Mas a possibilidade de que não fosse e de que houvesse uma intenção muito mais hostil por trás disso é o que realmente me assusta até hoje. Era novembro, e as folhas mortas cobriam o chão em tons de amarelo e laranja. A paisagem tinha uma beleza melancólica, o tipo de beleza que antecede algo sinistro. Eu estava com minha namorada na casa do pai dela, no interior. Era uma casa isolada, cercada por uma floresta que parecia mais sombria com a chegada do outono. A ideia era simples: acampar nas matas próximas para aproveitar a tranquilidade. Ou pelo menos era o que eu achava. Acampar sempre me pareceu uma experiência única, mas naquela noite algo diferente pairava no ar. A casa tinha todo o equipamento que precisávamos e deixamos o carro estacionado ali para seguir a pé, como se o carro fosse a última conexão com a civilização. Montamos nosso acampamento numa clareira pequena, cercada por árvores que pareciam espreitar a fogueira, as chamas lançando sombras inquietantes. Ficamos ali por um tempo, observando o fogo crepitar e ouvindo o vento balançar os galhos. Aquele silêncio parecia pesado. Depois de um tempo entramos na barraca, deixando o fogo aceso para afastar qualquer coisa que pudesse rondar. Mas o que realmente afastava? Eu não tinha certeza. No meio do silêncio, começamos a ouvir o som de folhas sendo pisadas. Era algo sutil no início, mas se aproximava cada vez mais. Minha namorada olhou para mim e o medo em seus olhos refletia o que eu sentia. Fogos costumam afastar animais, mas aquilo não era um animal. Os passos eram cadenciados, como se alguém estivesse nos observando, se aproximando lentamente.
Os passos pararam perto da fogueira e vimos a sombra de alguém sentado numa das cadeiras ao lado das chamas. O calor do fogo parecia incapaz de afastar o frio que se espalhou lento dentro de mim. Aquela pessoa não falava, não se mexia, apenas estava lá. Eu sabia que precisava ver o que estava acontecendo. Lentamente, abri a barraca esperando ver alguém sentado ali, mas as cadeiras estavam vazias. Olhei ao redor tentando enxergar nas sombras que a luz da fogueira projetava, mas não havia ninguém. Voltei para a barraca, mas minha namorada sussurrou em desespero. "O que ele quer?" Eu, sem entender, respondi: "Não tem ninguém lá fora." Ela me olhou pálida. "O que você está falando? Eu estou vendo ele sentado agora." Olhei para a parede da barraca e lá estava. A sombra, imóvel, como se nos observasse. O medo me paralisou por um segundo antes de eu tomar a única decisão possível. Nós precisamos sair daqui agora. Minha namorada não hesitou, pegou minha mão e me seguiu para fora. Mas, quando ela viu que não havia ninguém na cadeira, o grito dela ecoou na floresta, cortando o silêncio como uma lâmina. Eu gritei para que ela ficasse quieta, mas o terror já havia tomado conta de nós. Correndo na escuridão, o som de algo nos seguindo ficou mais alto. Um gemido profundo, quase animalesco, rasgou a quietude da noite, seguido por um estalo alto, como se algo grande estivesse se movendo entre as árvores. O pavor tomou conta. Corríamos sem olhar para trás, tentando encontrar o caminho de volta. Encontramos o carro apertando o botão da chave repetidamente até ouvirmos a buzina, o único som familiar naquele inferno de escuridão. Trancados na casa, o silêncio não era reconfortante. Estávamos cercados por aquela floresta e a sensação de que algo nos vigiava não passava. Eu fiquei acordado a maior parte da noite, ouvindo qualquer ruído que indicasse que não estávamos sozinhos. Havia um som, um clique leve vindo da porta, ou talvez fosse apenas o medo jogando com meus sentidos. Não sabia mais o que era real ou não. De manhã, voltamos ao acampamento. O que encontramos foi uma cena perturbadora. Nada havia sido movido, exceto uma das cadeiras, caída no chão. A cadeira onde, na noite anterior, achamos que alguém ou algo estava sentado. Pegamos nossas coisas rapidamente, como se algo estivesse nos observando das sombras da floresta, e partimos.